Olá, meu nome é Adilson Rocha, vou falar com você agora sobre a Lei 9.455 de 1997, que é a lei que introduziu o crime de tortura no Brasil, que até 1997 era inexistente esse tipo penal. Primeira coisa que você tem que considerar, em termos de concurso público, é o contexto no qual aparece a Lei 9.455 no edital. Veja, ela pode aparecer isoladamente ou conjugada com outras leis especiais do direito penal brasileiro, ou conjugado até, quer dizer, contém também no edital a parte especial do Código Penal brasileiro, que se chama de crimes comuns, e até mesmo num contexto seja de ser tratada diretamente com o processo penal. Se contiver no edital inquérito policial, ação penal, competência, etc. e tal. Então, você tem que primeiro analisar o âmbito de aplicação da Lei 9.455 de acordo com o seu edital. Por quê? Porque prova de concurso público em matéria de direito penal, direito processual penal, ela tem sido ultimamente uma questão de prova multi, pluri e até mesmo interdisciplinar. Isso quer dizer que, apesar da Lei 9.455, ela conter um único artigo de interesse para a prova de concurso público, porque o artigo 2º e o 3º dela não tem interesse em concurso público, o que acontece? Ele pode cobrar de você a interpretação de um único inciso deste artigo 1º, ou de uma única letra, ou de uma situação específica que contém a Lei 9.455. Ponto. Segundo, forma de cobrança em prova é cobrar um dos incisos da 9.455, conjugado com outro inciso, com a outra letra ou com outro parágrafo. Por exemplo, ele te coloca um crime de tortura praticado por um agente público e questiona você se, comprovado se esse agente público praticou esse crime de tortura, este agente público automaticamente perderá o cargo até então de direito dele. Veja, é uma cobrança de um dos incisos, do inciso 1º ou do inciso 2º da 9.455, mais uma cobrança de um parágrafo isolado que determina expressamente que haja o perdimento do cargo público quando o crime de tortura for praticado por um agente público. Você está entendendo? Então, ele pode cobrar de você o que constitui uma tortura em si, ou cobrar de você o que constitui a tortura, mais uma consequência do crime de tortura, ou então um modelo da tortura agravado pelo resultado, lesão corporal de natureza grave, ou lesão corporal gravíssima, ou mesmo a morte. Aí ele vai quesitar de você a compreensão de ser efetivamente aquele crime um crime de tortura, mais a compreensão de estar aquele crime de tortura agravado ou não pelo resultado morte, pelo resultado lesão corporal. Aí ele está te cobrando uma compreensão de vários incisos de uma mesma lei. Ou então, dependendo do conteúdo desse edital, ele pode fazer uma conjugação do crime de tortura com uma interpretação também que ele vai cobrar de você na mesma questão da parte geral do Código Penal, por exemplo, a existência do dolo ou a modalidade de um crime pré-terdoloso, que pode ser um crime agravado pelo resultado. Nesses casos que eu acabei de falar, a tortura agravada com resultado lesão corporal ou a tortura agravada pelo resultado morte. Assim como pode cobrar também o crime de tortura no contexto de não ser um crime de tortura. Veja, há uma morte, mas não há uma tortura agravada com morte. Nós estamos diante de um crime de homicídio ou outro crime qualquer que não seja tortura agravado pelo resultado morte. Ou então, vai se cuidar do crime de constrangimento ilegal. Ou então do crime do artigo 136 do Código Penal, que é o crime de maus tratos. E aí nós vamos ter alguma análise com o crime de maus tratos versus o crime de tortura, de termos que eu denomino de termos mágicos do direito penal, de leis penais especiais, que você tem que considerar para a prova. Então,
a primeira preocupação que você tem que ter é locar a Lei 9.455 no âmbito do seu edital, verificar a parte geral do Código Penal que consta edital, verificar se consta parte especial do Código Penal no seu edital, verificar outras leis especiais, porque a lei de tortura, ela pode tentar confundir você também com o crime de racismo, ou mesmo até com o crime de abuso de autoridade. O racismo, da Lei 77/16, o abuso de autoridade, da Lei 48/98/65. Então, você tem que locar a lei de tortura no âmbito edital. Nessa fala nossa aqui, que eu vou focar e vou explicar para você todas as disposições da Lei 9.455, eu vou buscar o modelo mais comum, padrão dos editais, que é sempre assim. A Lei 9.455, ela nunca vem sozinha, ela nunca vem isolada em edital algum. Ou naquele edital contém também outras leis especiais que vai ter reflexo, ou pode ter reflexo, numa situação que parece com tortura, mas não é tortura, como por exemplo, a Lei 48/98, que trata do crime de abuso de autoridade, ou mesmo a Lei 77/16, que trata do crime de racismo. Ou então, no modelo comum dela de prova, que é um modelo também que se cobra concepção de compreensão do direito penal, em especial o que contém os artigos 13 até o 19 do Código Penal, que trata da tipicidade, o que carece de ter um acontecimento para que esse acontecimento possa aparecer no mundo de interesse penal. Bom, eu vou considerar essa parte também da tipicidade, mas que é extremamente comum aparecer em prova, a lei de tortura no mesmo edital que contém também os crimes contra a pessoa do Código Penal, que são os crimes dos artigos 121 até o artigo 154 do Código Penal. Em especial, 2 crimes lá do Código Penal que facilitam até a compreensão da lei de tortura, mas que em prova de concurso público eles aparecem como um modelo a atrapalhar a sua interpretação tranquila para que você possa acertar aquela questão de prova. Como, por exemplo, o crime de constrangimento ilegal ou o crime de maus tratos. E aí, no crime de maus tratos, nós vamos ter uma palavrinha mágica lá que é abusando dos meios de correção ou de disciplina, enquanto que na lei de tortura nós vamos ter outra palavrinha mágica que é provocando um intenso sofrimento físico ou mental, ou, e não é aí não, ou mental, como forma de castigo em razão de uma correção ou para disciplina, para disciplinar ou civilizar aquela pessoa na qual você é responsável. Então, exemplo, nós estamos ainda em parte introdutória da lei. Assim, ó, se a mãe, com o objetivo de educar, de civilizar o filho, ela abusa do meio de correção ou de disciplina, esta mãe está praticando o crime de maus tratos, lá do artigo 132 do Código Penal. Ponto. Agora, se a mãe, para civilizar o filho, ela provoca nele um intenso sofrimento físico ou um intenso sofrimento mental, com o objetivo de educar, de civilizar aquele animalzinho do qual ela é o responsável, ponto. Esta mãe agora não está praticando mais o crime de maus tratos. Esta mãe está praticando o crime de tortura, ponto. Outra situação perigosa em prova é você não confundir o crime de tortura agravado com o resultado morte com o crime de homicídio. Ora, no crime de homicídio, a vontade do freguês é a vontade de matar. E ele vai e mata alguém. Aqui não. No crime de tortura agravado pelo resultado morte, a vontade do agente é a vontade de torturar, é a vontade de constranger mediante o sofrimento físico ou mental e aquele sofrimento físico ou aquele sofrimento mental provoca a morte da pessoa. Aí nós estamos diante do crime de tortura agravado pelo resultado morte.